Olá, aqui é Maria Alice e essa é mais uma aula de termodinâmica. Hoje nós vamos tratar do equilíbrio de fases de sistemas de apenas um componente. E vamos discutir a estabilidade das fases, o conceito de pressão de vapor, a equação de Clausius-Clapeyron e algumas de suas aplicações, e o diagrama de fase de substâncias puras. Vamos inicialmente discutir o conceito de fase e o que são as transições de fase. Vocês já sabem que existem três fases da matéria, né? Sólida, líquida e gasosa. E cada uma dessas fases para uma substância pura, ela é a fase mais estável sob determinadas condições de temperatura e pressão. Nesse gráfico aqui, a gente está a pressão constante e expressa o potencial químico da substância em função da temperatura. Lembrem que o potencial químico de uma substância pura é igual à sua energia livre molar parcial, molar, né? Porque é uma substância só. Gm igual ao potencial químico, no caso de substância pura. Bueno, a baixa temperatura, a fase que tem a menor energia livre, ou seja, o menor potencial químico, é a fase sólida. Nesse gráfico aí a gente está vendo a curva vermelha da fase sólida está abaixo da curva branca branca que representa o líquido naquela região. Então, o sólido é mais estável. Depois da temperatura de transição, que é a temperatura de fusão, o líquido passa a ser a fase mais estável, porque tem o menor potencial químico, e quando se passa a temperatura de ebulição, a fase vapor tem um potencial químico bem mais baixo do que as outras duas, e portanto é a mais estável. Lembrando novamente que potencial químico é a mesma coisa que energia livre parcial molar para sistemas de um componente. E a questão de que é o mínimo de energia livre de Gibbs que representa a estabilidade das fases. Os potenciais químicos das duas fases nas temperaturas de transição são iguais. Então, na temperatura de fusão, a gente tem potencial químico da fase líquida igual a potencial químico da fase sólida. Na temperatura de vaporização, o potencial químico do líquido é igual ao potencial químico do vapor. Bom, nas fases sólidas, especialmente, a gente pode ter várias formas com estruturas diferentes, são chamadas formas alotrópicas. O gelo, por exemplo, a água sólida tem 6 formas cristalinas diferentes, porque as moléculas de água se empacotam de modo diferente quando estão submetidas a altas pressões. Então, a forma de gelo mais comum é aquela nas pressões normais, ambiente e tal. Mas sobre altas pressões aparecem outras 5 estruturas do cristal de gelo. E o outro caso bastante conhecido é o caso do carbono. Diamante e grafite são 2 formas alotrópicas do carbono. A gente já falou disso em outras ocasiões. Quanto às substâncias líquidas, só tem uma que tem 2 formas alotrópicas na fase líquida, que é o hélio. E as transições de fase, ou seja, quando uma substância se converte da fase líquida para a fase sólida, que é a vaporização, ou da fase sólida para a líquida, fusão, ou uma forma alotrópica se converte em outra, por exemplo, transformação de grafite em diamante, o que é possível fazer se usa altas pressões e altas temperaturas, e é bastante caro. As transições de fase ocorrem em temperaturas e pressões específicas, né?
E, em geral, os diagramas estão feitos para a substância pura. Mas, se a substância apresenta impurezas, essas temperaturas de transição podem variar. Por exemplo, a água do mar, que é salgada, congelam a temperatura um pouco mais baixa do que a água pura. E essa propriedade é utilizada nos países que tem inverno muito frio, e até na nossa região aqui, quando a temperatura ambiente está próxima do congelamento da água, está próxima de 0 graus, se joga sal nas ruas para evitar que haja o congelamento da água que está na rua e que dificulta muito o trânsito dos veículos, né? Então, até esse inverno isso se fez na região próxima da serra aí. Tu joga gelo e abaixa 1 grau a temperatura do congelamento. Então, se tivesse a temperatura 0 graus, não congela 0 graus, iria congelar a menos 1 grau. Então já ajuda, mas só nessa interface assim muito próxima à temperatura de congelamento normal da água pura. E outra questão importante para discutir é o seguinte: a evaporação é uma coisa, a ebulição é outra. A evaporação ocorre em qualquer recipiente, né, na superfície. No recipiente aberto, por exemplo, as moléculas de água estão fugindo da fase líquida e indo para a fase vapor, né? Mas nesse caso não se formam bolhas no interior do líquido, que é o que ocorre quando eu atinjo a temperatura de ebulição. Aí as bolhas se formam e a água passa a ser vapor no interior dessas bolhas, e quando a sua pressão de vapor dentro da bolha supera a pressão atmosférica, ela sobe e ocorre a ebulição. Voltando ao conceito de pressão de vapor, é a pressão exercida por um vapor que está em equilíbrio termodinâmico com o líquido do qual se originou. Por exemplo, isso pressupõe um recipiente fechado para que eu possa ter o equilíbrio. Se eu tenho esse becker aqui com água, no início as moléculas de água da fase líquida começam a passar para a fase vapor, e após um tempo há tantas moléculas na fase vapor que ocorre o equilíbrio, ou seja, a quantidade que evapora é a mesma quantidade que condensa, né? Isso, e nessa circunstância, a pressão da fase vapor nesse sistema é a pressão de vapor dessa substância, nessa temperatura. Os sólidos também têm pressão de vapor, mas é bem mais baixa que a pressão de vapor dos líquidos. E lembrando que alguns sólidos podem vaporizar por sublimação, ou seja, passar direto da fase sólida para a fase gasosa, né? Por exemplo, o naftaleno, que existe nas bolinhas de naftalina, e o gelo seco, que é CO2 sólido, né? E ele pode sublimar, a gente sabe disso. Aqui a gente tem uma tabela que apresenta alguns valores de pressão de vapor de líquidos em torr, que é uma unidade que antigamente chamava um milímetro de mercúrio, né? E para fator de conversão, 760 torr é 1 atm, né? Bom, vê-se que ali que o benzeno tem 95 torr de pressão de vapor. Já o etanol tem um valor mais baixo, 59 torr. A água, mais baixo ainda, 24 torr. E o mercúrio, que é um líquido, ele tem uma pressão de vapor bem baixa, 0,0017 torr, né? Agora vamos discutir como a pressão de vapor varia com a temperatura. Uma questão que a gente pode levantar de imediato é que se eu aumentar a temperatura do sistema, eu aumento a energia cinética das moléculas no líquido. Então, elas vão escapar mais para a fase vapor. Ou seja, o aumento de temperatura deve aumentar a pressão de vapor. Vamos ver nesse gráfico aqui para 3 líquidos diferentes. A pressão de vapor está ali em milímetros de Hg, que quer dizer, na verdade, torr, né? E a temperatura em graus Celsius. E nós temos uma curva para o éter, que é muito volátil. Eu vejo que o ponto de ebulição dele, na pressão de 1 atm, né, o ponto de ebulição normal,
é cerca de 35 graus Celsius. E temos para o álcool etanol, que é o ponto de ebulição 78 graus Celsius, e temos para a água, que o ponto de ebulição é 100 graus Celsius. A água está em amarelo, é um pouco difícil de ver. Se eu assumir ali que eu estou a 30 graus, por exemplo, mais ou menos aquela curva vertical aqui, eu vejo que a pressão de vapor da água é baixa, a pressão de vapor do éter é um pouco mais alta, e do éter não, do etanol, mas no caso do éter é muito alta, né? Então, existe uma diferença grande, né? E os líquidos que têm pressão de vapor altas, na temperatura ambiente, são chamados líquidos voláteis, né? O equilíbrio líquido-vapor, como eu falei para vocês, se dá em um sistema fechado, que tem a fase líquida e a fase vapor. E nessa circunstância, o potencial químico, que no caso é um só, porque é uma substância só, então não tem o subíndice I, porque é uma substância só. Mas existe um potencial químico na fase vapor, e esse é o mesmo em qualquer ponto da fase vapor ou qualquer ponto líquido, porque o sistema está em equilíbrio. A condição de equilíbrio é igualdade de potencial químico, né, entre as fases, ou igualdade, no caso, igualdade de energia livre molar. Vamos ver agora o que seria a transição de fase, a vaporização. Passagem de líquido para gás. Então, o ΔG de vaporização é o G molar do gás menos o G molar do líquido. E como o sistema está em equilíbrio, esse ΔG é zero, né? Porque o G molar do gás é igual ao G molar do líquido. Ou, em outras palavras, o potencial químico no gás é igual ao potencial químico no líquido. E agora vamos usar uma aproximação que é de que o potencial químico no líquido não varia praticamente com a pressão. Ou seja, G molar do líquido vamos considerar que não é independente da pressão. E, portanto, vamos substituir por o seu valor a pressão de um bar, que é o valor padrão, né? G molar padrão do líquido. E já como varia no gás, a energia livre molar varia com a pressão, sim. E de que forma? Através dessa relação aqui que a gente já viu anteriormente. Então, o G molar numa dada pressão para o gás é o G molar padrão, ou seja, na pressão de um bar, mais RTLN da pressão. Sendo que P é o valor numérico da pressão em bar. Nessa expressão, a gente sempre tem que entrar com a pressão em bar. E G molar é a energia molar, com a bolinha é G molar padrão. Energia livre molar do gás é a pressão de um bar, que é a pressão padrão. Voltando aqui, então, nós temos essa expressão e isso pode ser apresentado na forma de um gráfico, em que a gente tem na ordenada energia molar e na abscissa a pressão em bar. Para o gás ideal, a gente tem essa curva, que é uma exponencial. Quando a pressão é igual a um bar, esse valor, veja que na equação logaritmo de 1 é zero. Então, G molar é igual a G molar padrão quando a pressão é igual a um bar. A gente vê isso no gráfico lá. E agora, voltamos ao ΔG de vaporização, que é G molar do gás menos G molar do líquido. Nós já temos uma expressão para G molar do gás e o G molar do líquido nós trocamos por seu valor padrão. E esse ΔG de vaporização é igual a zero. Bom, vou reunir ali os termos que estão relacionados com a condição padrão. Então, G molar do gás padrão menos G molar do líquido padrão. Isso é igual a ΔG de vaporização na condição padrão, né? E aí a gente chega a essa expressão e debaixo, ΔG de vaporização, ΔG padrão de vaporização mais
mais RT ln da pressão. E isso é igual a zero, porque está em equilíbrio o líquido e o gás. Esse ΔG de vaporização padrão nada mais é que a variação da energia livre molar quando o líquido que estiver a 1 bar passar a vapor, que também é 1 bar, né? Que é a pressão padrão. Agora eu vou isolar o termo que envolve a pressão de vapor ali. Então, vou isolar LNDP. E fico com essa expressão, LNDP menos o ΔG de vaporização sobre RT. Mas vou entrar com aquela relação da energia, o ΔG em função de ΔH e ΔS. Né? ΔG, ΔH menos T, ΔS, aplicado para a condição padrão e para o processo de vaporização. Se eu substituir, então, ΔG de vaporização por esses dois termos, vou chegar àquela equação, LNDP igual a menos ΔH de vaporização padrão sobre RT, mais ΔS de vaporização sobre R. Viram que T sumiu no termo entrópico, né, da entropia. E ΔH de vaporização padrão é a entalpia padrão de vaporização. ΔS de vaporização padrão é a entropia padrão de vaporização. Vamos sempre lembrar que a pressão de vapor indica a tendência das moléculas a escaparem do líquido, né? E a gente agora tem uma equação expressando que relaciona a pressão de vapor com ΔH e ΔS e a temperatura. Bom, todos os líquidos, quando vaporizam, sofrem praticamente a mesma expansão, né? Ou seja, sofrem o mesmo grau de desordem. Então, a entropia padrão de vaporização de todos os líquidos é aproximadamente a mesma. Então, não é isso que diferencia um líquido volátil de outro líquido não volátil. A diferença não estará no termo entrópico, porque ele é praticamente igual para todos os líquidos. Vai estar no termo entálpico. Por quê? Porque a entalpia está relacionada com as forças intermoleculares do líquido, né? E se esse líquido tiver forças intermoleculares fortes, vai ser mais difícil as moléculas fugirem para a fase vapor. Então, a entalpia de vaporização vai ser alta. E se o ΔH de vaporização for alto lá, veja pela equação, LNDP menos ΔH de vaporização sobre RT. ΔH de vaporização é sempre positivo, porque o líquido tem que absorver calor para vaporizar, e o R é positivo e T é a temperatura absoluta sempre positiva. Então, tem uma relação dada pelo sinal N. Então, se o ΔH de vaporização for alto, o LNDP será pequeno. E se o LNDP é pequeno, P é pequeno. Então, para líquidos com altas forças intermoleculares, nós vamos ter uma baixa pressão de vapor. Agora vamos ver como varia a pressão de vapor com a temperatura, né? Ou seja, se eu tiver um gráfico de P em função de T, isso estará relacionado com o coeficiente angular da curva desse gráfico, né? Do equilíbrio líquido-vapor. Mas a gente pode construir uma equação bastante útil para descrever a pressão de vapor de um líquido a partir e sua relação com a temperatura. Vamos ver como será feito. E com essa equação que nós vamos deduzir agora, a gente vai poder resolver a dúvida dessa bonequinha aqui. A que temperatura a água entra em ebulição no Monte Everest? Por quê? Porque o Everest tem, como é muito alto, a grande altitude, a pressão atmosférica diminui. E, portanto, a pressão que se opõe à vaporização da água, por exemplo, vai ser menor. E a pressão de vapor para a água vaporizar também será menor. Então, vamos ver se a gente, como isso se relaciona com a temperatura. Bom,
eu peguei a equação anterior, né, e apliquei para 2 pontos de pressão e temperatura. Então, P1 é uma pressão e uma temperatura, P2 outra pressão, outra temperatura, né? Pressão é a pressão de vapor do gás sobre o líquido, né? Bueno, fazendo ali a diferença, Ln de P2 menos Ln de P1, nós vamos ter essa diferença entre os dois termos entre parênteses. Vou rearranjar para que porque os ΔS de vaporização, vejam que depende da pressão, da temperatura. Então, eles se anulam. Então, fica sendo só ΔH de vaporização sobre R, que multiplica esse termo entre parênteses, 1 sobre T1 menos 1 sobre T2. Sempre lembrando temperatura em Kelvin. Pela propriedade dos logaritmos, diferença entre logaritmos é logaritmo do quociente. Portanto, eu posso escrever logaritmo de P2 sobre P1 igual a ΔH de vaporização, que multiplica esse termo entre parênteses 1 sobre T1 menos 1 sobre T2. Essa é a equação de Clausius-Clapeyron e pode ser usada para a gente em algumas aplicações bem interessantes. Por exemplo, na panela de pressão. A panela de pressão é um sistema que não é hermeticamente fechado, tem uma válvula de escape do vapor, mas é praticamente fechado. Então, o que acontece? Quando aumenta a temperatura da água que está com o alimento ali, aumenta a pressão de vapor das moléculas sobre o líquido. E consequentemente, a ebulição ocorre a uma temperatura mais alta. E é cerca de 120, 121 graus. E aí a cozinha é mais rápido porque está cozinhando numa temperatura mais alta. A água, numa pressão de vapor normal de 1 atm, por exemplo, pressão atmosférica, ela cozinharia a 100 graus, né? A água estaria em ebulição a 100 graus. Na panela de pressão, ela vai estar a 121 graus Celsius. E o outro lado dessa questão é quando a gente quer fazer ebulição a pressão reduzida. Isso se faz em laboratório usando esse equipamento chamado evaporador rotatório, que está na figura, ou rota-vapor. Como é que ele funciona? A gente põe a amostra no balão lá, e a amostra geralmente é um líquido, um solvente e uma substância que tu quer separar do solvente, né? Bom, eu quero extrair a substância sem danificar, eu quero extrair o solvente sem danificar a molécula da substância. Então, não posso trabalhar com temperaturas muito altas porque isso degrada as moléculas. O que se faz? Se faz um banho, o sistema solvente mais a substância dentro desse balão que fica girando em um banho termostático, e geralmente a temperatura baixa, assim não superior a 50 graus, e se faz um vácuo no sistema de forma que tu reduz a pressão de vapor em equilíbrio com o líquido, ao contrário da panela de pressão. Aqui a gente está reduzindo a temperatura, a pressão de vapor. Se tu reduz a pressão de vapor, o sistema entra em ebulição a temperatura mais baixa que o normal. E assim eu consigo extrair o solvente a uma temperatura mais baixa. Bom, vamos ver, todos esses conceitos podem ser sumarizados em diagramas de fase, né? Que são diagramas que resumem as condições de temperatura e pressão em que a substância existe, como sólido, líquido ou gás. Aqui a gente tem por um líquido genérico, né? Uma substância genérica. O que acontece? Tu tem a pressão em atm na ordenada e a temperatura em graus Celsius na abscissa. Observem que a gente tem 3 regiões, sólido, líquido e gás. E tem linhas que separam as
regiões, né? Essas linhas, pontos localizados nessas linhas, refletem situações em que duas fases estão em equilíbrio. Suponha que eu parta do ponto X e começo a aquecer a substância. Eu vou chegar até o ponto A. De X até A, ele ainda é um sólido, mas quando chegar em A, que é um equilíbrio do sólido e líquido, começa a fusão. E ele vai permanecer nessa temperatura até a fusão total. Se eu seguir aquecendo, eu estarei posteriormente aquecendo o líquido até chegar em Y. Y, a ebulição, ou seja, passar de líquido para vapor. Se eu vaporizar ele completamente, depois de Y ele segue nessa pressão sendo gás, né? E também se eu passar do ponto R para o ponto S, isso é sublimação. Veja que a fase sólida tem uma interface com a fase gasosa. Observe que isso é num ponto a uma temperatura inferior àquele TP, que TP é o ponto triplo. Nesse ponto, as três fases estão em equilíbrio, sólido, líquido e vapor. Esse ponto, o ponto triplo, é característico para cada substância, é bem específico. Vamos ver aqui o diagrama de fase da água. A gente tem a pressão, de novo, em função da temperatura. Pressão em atm, temperatura em graus Celsius. Não está escrito ali, mas a gente sabe que vai ter a fase sólida a baixas temperaturas, fase líquida a temperaturas intermediárias e gasosa a temperaturas altas, né? Também se observa que tem um ponto triplo e a pressão de 1 atm é o ponto, é o ponto normal, né? É a pressão normal. Vamos observar que a água tem um ponto triplo também, e nesse ponto triplo, as três fases estão em equilíbrio. É um pouco estranho, porque a água vai ferver na presença do gelo, no ponto triplo. Mas, repare na pressão. É uma pressão de vapor bem baixa, 0,006 atm, né? Enquanto a pressão atmosférica é 1 atm. Para atingir o ponto triplo é preciso fazer vácuo. Vamos dar uma estudada agora só naquela região sólido-líquido do diagrama de fase da água. Eu tenho pressão em atm e temperatura em graus Celsius. Deem uma olhada que a água, diferentemente das outras substâncias, tem uma declividade negativa nessa curva, né? E qual é a consequência? Tem várias consequências dessa característica da água. Por exemplo, uma aplicação na patinação no gelo. Essa aqui é a patinadora finlandesa Kira Korp. E está com seus patins sobre o gelo. O que acontece? Veja o seguinte, quando os patins pressionam o gelo, aumenta a pressão. Olhem no gráfico, se aumentar a pressão, diminui a temperatura ali na curva, na transição de fase sólido-líquido. Então, a pressões maiores, a água funde a uma temperatura ligeiramente mais baixa do que aquela que ela funde a 1 atm. Então, se eu tiver, por exemplo, uma pressão aqui maior, eu vou ter uma temperatura de fusão inferior a 0 graus Celsius. Ou seja, ela fica facilitada a fusão. Quando o patim, então, pressiona o gelo, e eles têm uma área, uma superfície bem estreita, né? Então, todo o peso do corpo fica numa superfície pequena para que aumente a pressão. Funde o gelo naquele local e o patim desliza mais facilmente. Isso é uma aplicação boa dessa propriedade da água, mas tem consequências que não são boas. Por exemplo, as avalanches de neve. Quando se acumulam muitas camadas de neve nos países onde tem grandes nevascas, a pressão sobre o gelo que está embaixo aumenta muito e esse gelo funde e é isso que causa o deslizamento.
se vem uma grande quantidade de neve montanha abaixo. Bom, outra característica importante de todas as substâncias, e eu vou discutir aqui para a água inicialmente, é o ponto crítico. Observe o diagrama de fase da água agora com os valores característicos. Ó, vamos observar, a 25 graus, a pressão de vapor da água é 24 torr. Essa pressão aqui está em ATM no gráfico, mas os pontos A ali está marcado como 24 torr, quer dizer, 24 milímetros de mercúrio, né? Ou seja, a 25 graus Celsius, né? Ou seja, B, a pressão de vapor normal da é inferior a 1 atm, e é 0,03 atm, a 25 graus. Isso, o que quer dizer isso? Quer dizer que se eu botar água líquida e um espaço para o seu vapor e fechar o recipiente, eu terei a pressão de vapor no equilíbrio igual a 0,03 atm. Não é sistema aberto, é sistema fechado. Se aumentarmos a temperatura, a pressão de vapor aumenta. Os gráficos dizem isso. Eu vou seguir agora e ver o que seria a 200 graus Celsius. Quanto seria a pressão de vapor? 15,4 atm, né? Já bem mais superior a 1 atm. Isso a 200 graus Celsius. Isso eu tenho vapor e tenho o equilíbrio líquido-vapor. Mas se eu seguir aumentando a temperatura, eu estou andando pela linha vermelha, ou seja, estou aumentando a temperatura, mas mantendo o equilíbrio líquido-vapor. Quando eu chegar no ponto C, eu vou estar na temperatura de 374 graus Celsius e a pressão de vapor será 218 atm. É bem alta. Mas nesse momento, as moléculas na fase vapor, elas se movimentam de uma forma muito, muito rápida. A temperaturas superiores a esta, eu já não posso mais liquefazer o gás, mesmo que eu aplique pressão. E por isso que a curva acaba ali. Ali acaba o equilíbrio líquido-vapor. E aquele ponto que corresponde ao ponto C, que é a temperatura crítica de 374 graus Celsius, e tem essa pressão crítica de 218, porque essa é a pressão que deve ser aplicada no gás na temperatura crítica, ou seja, no último momento em que havia o equilíbrio líquido-vapor, para liquefazê-lo. E qualquer temperatura superior a essa, não adianta aplicar a pressão que eu não liquefaço. E se chama ponto crítico esse ponto que é a intersecção entre temperatura crítica e pressão crítica. Bom, para a água, o ponto crítico é uma temperatura elevada e uma pressão elevada. Mas existem substâncias como o CO2, em que o ponto crítico ocorre a temperaturas bem mais baixas. Veja o diagrama do CO2. Ó. Temos sólido, líquido, gás, o ponto triplo dele e a curva líquido-vapor, líquido-gás até PC, que é o ponto crítico. Qual é a temperatura do ponto crítico? 31 graus Celsius, bem baixa. Alguns dias a temperatura ambiente é superior a isso. E qual é a pressão crítica? 74 bar, ou 73, que não é tão alta assim. Para ter uma ideia, um recipiente de desodorantes, esses sprays, ficam em torno de 10 bar a pressão ali. Bom, acima da temperatura crítica de 31 graus Celsius, o CO2, ele é considerado não é mais considerado gás, porque ele não pode ser liquefeito por pressão. Ele é considerado um fluido supercrítico. E acontece que nessas condições de fluido supercrítico, as características desse fluido como solventes são muito boas. Eles são excelentes solventes.
Isso faz com que o CO2 supercrítico seja aplicado, por exemplo, para extrair cafeína do café, para produzir café descafeinado, né? Antigamente se utilizava um solvente orgânico para fazer isso, mas depois a purificação para remover o solvente orgânico envolve etapas que encarece o processo. Com o CO2 supercrítico é bem mais fácil, porque tu passa ele nessas condições de temperatura e pressão, que ele é o fluido supercrítico, e depois só reduz a pressão e ele sai do sistema. E ele é inerte, não reage com a substância. Também é utilizado para extrair óleos essenciais e outras substâncias. Bom, por hoje era isso. Ficamos por aqui e até a próxima aula.